Agora, hoje é tempo de celebrarmos desta ceia. E eu sempre lembro, hoje pela manhã, eu repito sempre uma mensagem cada 3 meses, aquela do bem-vindo até a mesa do Pai, para filhos e filhas. E sempre à noite temos a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito do que significa a ceia do Senhor. E eu separei como tema a comunhão ao redor da mesa do Senhor. É prática da igreja, desde quando Jesus ascendeu aos céus, de ter um tempo ao redor da mesa, todos juntos, partindo o pão e tomando do cálice. Isso é uma prática bíblica, desde o tempo de Jesus. Naturalmente, para facilitar e organizar as nossas igrejas, afinal, a nossa fé é judaico-cristã, e então é natural que aqueles que vieram da Europa, aqueles que vieram dos Estados Unidos, para pregar a palavra para nós, eles já nos ensinaram a celebrarmos a ceia do Senhor mensalmente, para que ficasse uma vez no mês no coração de cada crente a lembrança do que significa estes elementos e a celebração correta da ceia do Senhor. Por isso, comunhão ao redor da mesa é o que nós mais precisamos. Afinal, cada um de nós temos a nossa mesa lá em casa e comemos para nós mesmos. E agora Jesus Cristo, em uma cerimônia tão simples, tão singela, ele associa o ato de nos alimentarmos como um ato público de fé expresso nesta celebração. E a mais, ele pediu para que a gente celebrasse desta ceia até que ele volte. Então, há realmente um mandato de Deus, não é? É uma ordenança, ele deu uma ordem. Vocês vão celebrar desta ceia até que eu volte. Então, naturalmente, nós temos que fazer isso. Então, hoje estamos ao redor desta mesa. E celebrar da ceia do Senhor é algo muito bom, não é? O que é que você faz com seus melhores amigos, com os irmãos aqui da igreja? O que é que você faz? Você, vez ou outra, convida eles para estar ao redor da mesa. Se você não pratica isso, comece a praticar. É bom demais. É bom demais, tá bom? Não precisa ter nenhum prato gourmet, daquele super sofisticado. Pode ser mesmo aquilo que eu chamo de básico. Uma pizza. Porque, na verdade, nós estamos ao redor da mesa para desfrutar de comunhão. Você pode ter num lar, mas hoje nós nos juntamos a todos os nossos irmãos na face da terra. Alguns já celebraram desta ceia, outros ainda vão celebrar. Alguns celebram no primeiro domingo, outros no segundo, terceiro, quarto domingo. Há igrejas no mundo que celebram da ceia do Senhor todos os cultos. É interessante a prática que as pessoas têm. Mas qual que é o ideal da ceia do Senhor? É que o povo de Deus esteja ao redor na mesa, para que isso sirva de testemunho para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso o apóstolo Paulo nos disse, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu à igreja de Coríntios, lá no capítulo 11, os versículos de 23 a 28, como lemos hoje cedo, ele escreveu assim. É o apóstolo Paulo, inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Queridos irmãos, participar da ceia do Senhor, junto com os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, é um privilégio. Você tem que encarar isso como um privilégio. Estar hoje aqui, mesmo aos nossos queridos visitantes, é um privilégio você testemunhar esta celebração, porque ela é celebrada ao redor do mundo. Hoje, nesse exato momento, há outras igrejas celebrando também desta ceia, porque ela é um privilégio. E qual é o nosso privilégio? Nós um dia fomos salvos por Cristo Jesus. Reconhecemos que somos pecadores. Entendemos pela fé
que Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E num ato espontâneo de fé, nós confessamos o nosso pecado e dissemos para Jesus: Senhor Jesus, era eu que deveria estar naquela cruz, mas foi o Senhor que morreu em meu lugar. Uma morte, portanto, substitutiva, que nos justifica de todo o pecado. A palavra de Deus vai além, dizendo claramente que uma vez justificados pela fé, nós temos agora paz com Deus. E quem tem paz com Deus se senta nessa mesa para poder comer desse pão e beber desse cálice. Por quê? Já não é mais uma criatura de Deus. Eu agora mesmo estava dando uma olhada para essas flores. Irmãos, que cheiro maravilhoso é esse? Isso é obra da criação de Deus. Como cada pessoa aqui presente, cada pessoa que vive no mundo é uma criatura de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que depois de termos entregue a nossa vida a Jesus Cristo, termos confessado com os nossos lábios que Ele é Senhor, nós passamos de criatura de Deus e nos tornamos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Portanto, esta celebração é para quem é filho, é para quem é filha. Portanto, filho, seja bem-vindo a esta mesa, como por tantos anos eu tenho repetido nesta igreja. Filha, seja bem-vinda a esta mesa. Esta mesa é para você, porque esta ceia é do Senhor. Esse é o nosso privilégio. Aliás, grande privilégio. Mas é claro que ele traz consigo uma responsabilidade. Isso significa que eu pertenço a uma comunidade cristã. Uma comunidade onde Cristo é o cabeça do corpo. Notadamente, eu não tenho só privilégios, eu tenho também responsabilidades dentro de uma igreja como a nossa. Eu tenho que viver uma vida correta. Não somos perfeitos, mas temos que viver uma vida correta. Devemos realmente nos abster de toda a impureza do mundo, para vivermos uma vida dedicada ao nosso Deus, para que a mensagem desta mesa possa ser espalhada com rapidez por todas as partes do mundo, por sermos não só criaturas de Deus, mas agora, através da morte de Cristo na cruz, Ele nos fez filhos. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam espontaneamente pela fé, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, filho, seja bem-vindo à mesa do Senhor Jesus. Filha, seja bem-vinda à ceia do Senhor. Mesmo que haja privilégio e responsabilidade, quando falamos de pão, quando falamos de cálice, nós estamos falando a respeito de alimento, de provisão. É por isso que a ceia do Senhor ela é muito bonita no seu significado. É claro que quando Jesus Cristo apanhou o pão e ficou em pé e partiu o pão, e aliás, você deve estar aqui na sexta-feira chamada Santa, Sexta-feira da Paixão, para a nossa clarinada. Os diáconos da nossa igreja estarão vestidos a caráter. É uma das cerimônias mais lindas que nós temos em nossa igreja já, há 23 anos. Nos vestimos a caráter, comemos pães ázimos, experimentamos ervas amargas, ervas doces, como fizeram os judeus. É um dos memoriais mais lindos que tem, só que é para gente forte. Você tem que estar aqui às 6 da manhã. Tem que estar aqui. Não é para fraco, é para gente forte. Mas cada ano que passa, mais e mais pessoas estão aqui conosco. E nesse dia podemos trazer os nossos filhos para sentar do nosso lado, e eles também vão poder provar dos pães ázimos, comer das ervas amargas com todo cuidado, e as ervas doces também com todo cuidado, e vamos aprender sobre o significado de tudo isso. Será uma sexta-feira chamada Santa, Sexta-feira da Paixão, realmente destacada, maravilhosa. Será um grande dia aquele. Você é nosso convidado. Porque precisamos entender que a ideia do alimento é que Jesus Cristo também é o nosso alimento. Temos privilégios, responsabilidades, mas ao pegar elementos tão básicos, Jesus está tentando nos dizer que Ele é a nossa provisão.
Ele cuida daqueles que são seus. E Ele prometeu que na mesa do justo nunca faltará o pão. E nós jamais vamos ver o justo mendigar o pão, porque Deus dá o pão na medida necessária a todos os seus filhos. Por quê? Porque Ele é Deus amoroso. Mas naturalmente essa não é uma ceia que a gente consiga se alimentar, não é? Não vai dar para você fazer um lanchinho, porque o pão é quadradinho e pequenininho, cada um deve pegar só um. O cálice também é pequenininho para facilitar na distribuição. Não dá para saciar a sede de alguém e também não dá para alimentar alguém, mas é simplesmente um símbolo que Jesus deixou para nós. Ele disse: esse pão representa o meu corpo que é dado por vós, este cálice representa o meu sangue que é dado por vós. E vocês vão celebrar disto até que um dia eu volte. E como Jesus Cristo ainda não voltou, a volta está próxima, obviamente, nós vamos celebrar desta ceia. Portanto, esta ceia é temporária. Já já ela será substituída por um banquete nos céus. Você vai estar lá? Eu estou achando que vai ter um monte de gente que vai ficar. Você vai estar lá? Muito bem. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, a hora é esta. Venha fazer parte da mesa do Senhor. Venha fazer parte da família de Deus que se espalha sobre a face da terra. Que privilégio, que bênção maravilhosa. Portanto, eu vejo pelas palavras de Paulo que a comunhão ao redor da mesa do Senhor nos lembra que Cristo morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Isso é grandioso, irmãos. O justo morreu pelos injustos. A comunhão também ao redor da mesa do nosso Senhor Jesus lembra que precisamos ser sustentado por Jesus. Da mesma forma que a lembrança deste alimento em pequenas proporções, Jesus precisa nos sustentar. E o sustento que Ele nos dá é através da fé. E esse alimento a gente só tem na igreja de Jesus. Nós não temos em nenhum supermercado. Não vi até agora nenhum supermercado vendendo fé, ou vendendo salvação, ou vendendo coisa parecida. O máximo que eu vi foi um drive-thru da salvação. Uma igreja pratica isso, mas a se conferir, obviamente. Mas, irmãos, participar desse momento é realmente um ato que nutre a nossa fé. Cada vez que a palavra de Deus é pregada, quando adoramos o nosso Deus, a nossa fé é nutrida numa proporção tão maravilhosa, tão significativa, que a gente só pode agradecer a Deus. Eu não sei como foi com você, mas comigo, depois da minha conversão, quando entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus, eu não vi a hora de celebrar da ceia. Fui batizado e não vi a hora de chegar o dia da ceia. E no dia da ceia, eu já cheguei cedo. Sentei lá na frente. Eu já queria ser o primeiro a receber. Mas eu nunca fui muito bom para acertar as coisas. Naquele dia, o diácono começou pelo outro lado. Eu não fui o primeiro. E até nisso, Deus me ensinou que na vida cristã nem sempre a gente deve ser o primeiro. A gente deve preferir em honra os nossos irmãos, ao invés de nós mesmos. Lição que a gente aprende da mesa do Senhor. A comunhão ao redor da mesa do Senhor reafirma que precisamos amar e perdoar. Sermos amados e perdoarmos. É muito singular isto na ceia do Senhor. Nas práticas mais antigas da ceia do Senhor, aquele que dirigia a ceia dizia: há alguém aqui que tem algum problema com o irmão em Cristo? Antes de prosseguir, vai resolver os seus problemas. Dava-se um tempo até para a turma resolver seu problema. Então, se eu tinha um problema, por exemplo, com Abel, eu tinha que resolver antes da ceia. Não podia haver pendências, viu, Bel? Não podia ter pendências, não. Por quê? Porque o exemplo mais supremo do amor e do perdão foi dado naquela cruz. E nós estamos replicando o sacrifício de Cristo
em cada uma destas celebrações. Por isso, amor e perdão precisam ser lembrados na vida de todos nós. Então eu quero perguntar para você, se você é uma pessoa amorosa. Eu quero perguntar para você se você é uma pessoa que perdoa. Porque se você tem amor e tem perdão, o barco da sua vida vai longe. Se eu tiver só um, meu barco vai andar em círculos. Eu preciso de amor e perdão na minha vida. Não posso deixar pendências na minha vida. Eu preciso corrigir rotas e a ceia do Senhor também nos lembra disto. Como fomos perdoados, devemos ser perdoadores. A comunhão em Cristo Jesus e a comunhão ao redor desta mesa nos lembra que esta mesa nos prepara para a eternidade. Até que Jesus Cristo venha. Celebrem desta ceia até que Ele venha. Então parece que existe de fato um caráter de futuro. Ainda que estejamos celebrando no presente, mas tem uma coisa que aponta para o futuro, dizendo claramente a todos nós: um dia celebraremos um outro tipo de ceia, porque esta ceia já será passada. E viveremos isto no dia da eternidade. Tanto é que Deus será tão justo conosco, que todos nós apareceremos e estaremos diante do tribunal de Cristo. Porque até os nossos atos de justiça sobre a terra serão cada um deles colhidos. Cada palavra que dissemos depois de termos conhecido esse Cristo. E receberemos o galardão da justiça. E aí celebraremos das bodas do Cordeiro. Há uma mistura entre o tribunal de Cristo, lá no futuro, e a celebração das bodas do Cordeiro. Que oportunidade, que privilégio inacreditável é esse que nós temos. Por isso, querida igreja, talvez esta seja a nossa última ceia, eu não sei. Pode ser. Por isso que eu tenho que estar preparado hoje para me encontrar com o meu Senhor. Então a ceia do Senhor também nos diz a respeito da nossa responsabilidade. Não é só privilégio, há responsabilidade. Então é por isso que o padrão de justiça, de amor, de perdão, de conduta, ele tem que ser muito importante para todos nós. Vivemos num mundo onde que tudo está sendo liberado. Mas, irmãos, a palavra de Deus é caminho estreito, é caminho de renúncia, é caminho de renunciarmos o nosso próprio eu, para vivermos a realidade da ceia que se estende da terra até a eternidade, como acabamos de mencionar. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Que tipo de exame devemos fazer? Devemos olhar para o nosso próprio coração e descobrir no íntimo do nosso ser se nós estamos vivendo conforme a palavra de Deus. Se não estivermos vivendo, nós temos a oportunidade de agora mesmo pedir perdão pelos nossos pecados. E como vamos aprender nesse tempo de celebração da Páscoa, da morte e da ressurreição de Cristo, a palavra de Deus nos diz que aquele grosso véu que estava colocado no lugar santíssimo, no momento em que Jesus Cristo expirou na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. O que Deus manda com esta mensagem: eu não preciso mais de intermediários, eu não preciso mais de sacerdotes, eu não preciso de mais de um pastor. Eu posso eu mesmo ir na presença do Pai pedindo perdão pelos meus pecados. O véu do templo foi rasgado. Nós temos acesso ao lugar santíssimo na presença do Pai. Por isso, vocês não precisam da figura do pastor para poder pedir perdão dos seus pecados. É você, no íntimo do seu coração, é que você pode ir reconhecendo os seus pecados. Você, em uma breve oração, você vai poder dizer ao Pai eterno: Pai, perdoa os meus pecados. A confissão tem um valor imenso aos olhos de Deus. Mas é tão duro para cristãos fazerem isto. Parece que reconhecer os nossos próprios erros é uma tarefa
gigantesca. Eu conheço pessoas que realmente lideram milhares de milhares, mas têm dificuldade de lidar com o seu próprio pecado. São pessoas orgulhosas, são pessoas vaidosas, jamais mostram as suas fraquezas. Mas a Bíblia diz que o pecado nos tornou fracos. E a Bíblia diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque quando reconhecemos os nossos próprios pecados, Deus vem e limpa o nosso coração. E aí, pronto, tudo se renova diante de Deus. É tão simples. Mas pode perceber, as coisas mais simples deste mundo são as mais difíceis da gente fazer. É muito difícil. E é tão simples crer em Jesus. É tão simples viver a vida cristã. Porque cada cristão tem que entender que nós não somos perfeitos. Nós temos que ter uma capacidade de nos arrepender dos nossos pecados. Confessando os nossos pecados, não a homens, mas confessando os nossos pecados a Deus. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é um Deus fiel. E Ele nos ama. Por isso, talvez o grande valor de um cristão é exatamente este. Na simplicidade da sua fé, reconhecer os seus pecados e imediatamente acertar as contas com Deus. Podemos fazer isto num culto como este. Podemos fazer isto no nosso lar. Podemos fazer isto auxiliado por alguém que esteja ao nosso lado em algum momento da vida. Só não podemos esconder o nosso pecado. Porque quando sublimamos, a Bíblia diz que o nosso íntimo apodrece junto com o pecado. O pecado sempre será uma matéria muito difícil de se lidar. Por isso, queridos, é para isso que existe uma mesa como esta. Para estarmos sempre nos recordando que alguém morreu por nós. E que seu sangue vertido naquela cruz continua ainda poderoso e válido, não perdeu a sua validade. E quando eu entendo esta verdade tão simples, que qualquer pessoa que viva nos recantos mais distantes do nosso país é capaz de entender. Eu fui agora para Minas Gerais e no hotel onde eu estava eu fui falar de Cristo para um senhor. Já percebi pelas suas vestes, pelo seu chapéu, que era uma pessoa da roça, né? Eu fui perguntar para ele onde tinha o melhor queijo, o melhor doce de leite de Minas. E como todo bom mineiro, ele disse para mim, é o que tem lá na minha terra. Aqui é tudo falsificado. Imagina aquele que a gente compra no supermercado, né, irmãos? Nem falei disso para ele. Mas quando eu falei que eu era um pastor, e que a vida dele naquela manhã, tomando aquele café, me inspirou. Na mesma hora ele estava com seu chapéu antigo, surrado, e ele na mesma hora tirou o chapéu e disse, moço, como eu sou agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Há uma diferença talvez entre o homem que viva no campo, o homem que viva à beira-mar, os índios, nossos irmãos ticunas que vivem nas selvas, os ribeirinhos que não são brancos nem índios, ficaram no meio. Talvez eles, contemplando a natureza, eles têm a capacidade de se submeter ao Senhor Criador de todas as coisas. Por isso eles continuam tirando o chapéu para Deus. Só por mencionar o nome de Deus, ele sabe do respeito e a reverência que ele tem a esse Deus. Não é assim que a gente, quando vai evangelizar o sertão, a gente vê? Como é que diz o nordestino pode estar com aquele chapéu arretado. Mas quando você fala de Deus, ele imediatamente tira o chapéu da cabeça, bota no peito e diz, moço, eu respeito muito a Deus. É a devoção. O meu temor é que nós estamos vivendo numa cidade, por não ter um contato com a natureza, e o nosso Deus ser o supermercado onde a gente tem tudo, o shopping center para vocês meninas, a gente não está mais honrando a Deus.
Nós estamos simplesmente dizendo: Deus faz parte da minha vida. Não, queridos, Deus é tudo em nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Precisamos colocar Deus no centro da nossa existência de novo. Ele precisa ser honrado, Ele precisa ser adorado, Ele tem que ser exaltado, igreja, porque Ele é digno de receber toda adoração. Porque um dia Deus mandou o seu próprio Filho, sem pecado nenhum, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E hoje, ao celebrarmos desta ceia, estamos dizendo: Senhor Jesus, o teu corpo simbolizado por este pão foi partido por amor da minha pessoa. Eu tiro o meu chapéu e te adoro nesta noite. Senhor, estou aqui nesta ceia para celebrar deste cálice. Eu tiro o meu chapéu de novo para o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, eu estou submisso à tua vontade. Porque as pessoas que vivem mais próximas da natureza têm um sentimento tão bonito a respeito de Deus. Por quê? Porque ele pega a sementinha, ele coloca na terra. Ele olha para o céu, tira o seu chapéu e diz: "Oh Deus eterno, nos ajude mandando uma chuvazinha aí, uma chuva seródia, uma chuva temporã, para que essa pequena semente se torne alimento e suprimento para mim." Depois ele bota de novo o chapéu na cabeça e vai trabalhar, e continua a sua caminhada. Quando ele vê o animalzinho nascer, quando ele vê a pequena plantinha brotar, ele tira de novo o chapéu e diz: "Obrigado, Senhor." Irmãos, Deus tem nos dado tanta condição na cidade, mas eu não vi ninguém na feira tirando o chapéu para Deus. No supermercado, eu não vejo ninguém tirando o chapéu para Deus. Parece que os homens de hoje estão dizendo assim: eu trabalho, eu ganho sustento e Deus não tem nada a ver com isto. Não, Deus tem tudo a ver com isto. Porque desde quando você estava informe no ventre da sua mãe, Deus te amou e estabeleceu planos de bênçãos para a sua vida. E se você hoje está aqui, é porque Deus tem permitido tudo isso, porque sem Ele, nada podemos fazer. Por isso, eu tenho que reafirmar agora: filho, seja bem-vindo a esta mesa. Filha, seja bem-vinda a esta mesa, porque a mesa do Senhor, ela combina com vocês. Esta mesa combina com todos nós cristãos que povoamos a igreja de Cristo Jesus e numa noite singela como esta, celebramos e comemos desse pão e bebemos desse cálice até que Jesus Cristo volte. Esta ceia combina com você, sim, eu tenho certeza, e eu quero convidar vocês para que mais uma vez celebremos desta ceia, comendo do pão e bebendo do cálice, até que um dia esta ceia temporária seja substituída lá nos céus pelas bodas do Cordeiro Jesus Cristo. Até que esse dia chegue, com toda a fidelidade, a nossa igreja estará celebrando desta ceia. Mas naturalmente, perdemos irmãos desde a última ceia. Perdemos irmãos. Pessoas queridas e amadas que partiram. Uma senhora valorosa que lutou bravamente contra o câncer. Ela venceu. Toda dor e sofrimento cessou. Ela descansou. Vamos orar pelo esposo e pelos filhos que ficam. Perdemos também um jovem que frequentou a nossa igreja por anos. Vivia agora na França e foi vitimado de um acidente violento de motocicleta. E perdeu a sua vida tão jovem. Estamos chorando com a família Devorim. Falta alguém nesta mesa. Falta alguém nesta mesa.
Nos lembramos também do querido irmão Felipe Uchoque. Eu me lembro dos primeiros nomes dos fundadores desta igreja. Lá estava o nome da sua mãe. Nome da mãe dele, entre os fundadores desta igreja. Felipe Uchoque passou um tempo tão bonito aqui nesta igreja, foi para uma outra igreja e depois retornou para a nossa igreja. Infelizmente, as disfunções do seu corpo, o seu pulmão que não ajudava, a hemodiálise, tudo que ele viveu nos últimos dias, realmente fez com que ele sucumbisse, caísse no campo de batalha. Mas, irmãos, não houve prejuízo, porque o irmão Felipe, à semelhança dos demais, passou da morte para a vida. Porque um crente não morre, ele passa da morte para a vida. Ele só está dormindo, aguardando o som da trombeta. E nós que estivermos vivos não precederemos os que morreram em Cristo Jesus. Mas é verdade que está faltando aqui alguém ao redor da mesa. Mas quem sabe alguém que esteja aqui queira dizer: pastor, eu vim em busca de resposta para a minha vida. Eu acho que eu encontrei. E quem sabe hoje podemos ter 3 pessoas que no final desse culto possa dizer naquela sala de visitantes, não é? Eu entrego a minha vida a Jesus, pastor. E aí, os lugares vazios serão ocupados, porque nenhum desses 3 serão substituídos, porque cada um tem o seu valor no reino de Deus e nas fileiras do exército celestial. Mas alguém pode ocupar o lugar que ficou vazio, no ombro a ombro da igreja de Cristo Jesus, que caminhando vai sobre a face da terra. Você percebe a substituição? Ela é verdadeira. E ela pode acontecer conosco também. Como igreja, como um corpo espiritual.